a gente já está começando a nossa live hoje na figura ilustre do Dr. Lair Ribeiro, que conseguiu fechar a sua agenda e reservar um espaço para estar com você, que nos acompanha aqui nas redes sociais. Então não perca essa oportunidade de ouro e já compartilhe essa live, porque o tema de hoje é providencial e precisa estar no computador, no Facebook, no celular, na casa de todas as pessoas, né? O tema escolhido para hoje é talvez as duas doenças mais letais da atualidade, né, doutora? A gente tem o diabetes e a obesidade, é isso, doutor? É uma combinação muito ruim, né? Uma combinação que já tem até nome, que quando combinadas, você que é da linguagem virtual, dá match, gente. Combinadas, chipa e a gente forma a diabesidade, não é isso, doutor? É isso, a Organização Mundial de Saúde sugeriu esse nome, que é uma das doenças, sinal, que mais cresce no mundo nas últimas décadas. É um diagnóstico. Hoje, quando um paciente, né, apresenta uma série de sintomas, é possível hoje enquadrá-lo como... Se ele se apresenta com os critérios de ser diabético, que nós vamos discutir aqui no programa, e se ele se apresenta com os critérios de obesidade, que nós também podemos discutir aqui, quando combina os dois, você tem na sua frente um caso de diabesidade. É claro que eu posso encontrar um paciente diabético que não seja obeso, ou eu posso encontrar um paciente obeso que não seja diabético, mas isso é mais raro, é em torno de 20%. Em geral, as duas condições aparecem juntas. Em geral, as duas condições crescem junto, aparecem junto, têm mais ou menos a mesma fisiopatologia, ou seja, o que explica uma explica a outra, e o que é bonito, o que cura uma cura a outra. Meu Deus, doutor, o senhor falou em cura de uma e cura de outra. Cura parece uma palavra um pouco proibida, como quando falamos de saúde. Quando você usa remédio, essa palavra é proibida, porque remédio remedia. Agora, quando você conversa sobre estilo de vida e nutrição, ninguém nasceu diabético, ninguém nasceu obeso. Então, se você não nasceu diabético nem obeso, é porque houve um momento que você fez alguma coisa errada e que, se você corrigir esse errado, o corpo tem a sua própria inteligência, a sua própria energia vital e faz isso voltar. Então, eu conheço pessoas que eram diabéticas e não são mais. Eu conheço pessoas que eram obesas e que não são mais. Eu conheço pessoas que tinham diabesidade e não tem mais. Olha só, então, a Arleison, a Madalena, a Ana Maria, a Fátima, Rejane, a Sueli, é muita gente que já está aqui conosco. Se você, por um acaso, já conhecia o conceito de diabesidade, dê um joinha pra gente. Se você precisa vencer a diabesidade, o diabetes e a obesidade, um coração. E mais do que isso, se você tem um amigo, um parente, pai, mãe, tio, avô, primo, que precisa de um puxão de orelha e tirar, né, uma venda dos olhos para encontrar um caminho diferente, para tratar e cuidar melhor dessas duas condições, compartilhe essa live. A gente quer chegar no maior número de pessoas possíveis, porque a gente sabe também que os conhecimentos do Dr. Lair Ribeiro, que hoje estão sendo partilhados com você, são mais do que revolucionários. São possíveis, né, doutor? Aqui a gente não vai apresentar nenhuma magia, não é nada disso. Nós não vamos apresentar nenhuma magia, mas na verdade, toda a tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica. Oh, que maravilha. Então é isso, gente. Se você já está acomodado aí, assistindo a nossa live, pode começar a mandar suas perguntas. A gente está com o apoio aqui do Otávio e da Ana, que estão atrás das câmeras e que vão nos sinalizar quando as perguntas começarem a aparecer. O Dr. Lair tem um conhecimento, né, cardiologista, nutrólogo, tem um conhecimento gigantesco sobre o tema, então ele já trouxe os principais conceitos, que é o que a gente vai começar a dividir aqui com você que está nos acompanhando, certo? Sueli está na área, muito obrigada, Sueli. A Kelly também já apareceu por aqui. Elivelton já está, o Walter, Adriana, é muita gente querendo saber sobre diabetes. Diabetes, uma doença do idoso, né, doutor? Tô certa? Não necessariamente. A diabetes, na realidade, nós temos 3 tipos. Temos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes tipo 3. A diabetes tipo 1 é uma diabetes que ocorre por falta de insulina.
A diabetes tipo 2 é uma diabetes que a gente tem por excesso de insulina. E a diabetes tipo 3 você conhece com o nome de Alzheimer, que hoje nós sabemos que é uma diabetes do cérebro. Então, os pesquisadores em Alzheimer estão recentemente fazendo esse comentário, que na realidade o Alzheimer é um diabetes cerebral e existe uma tendência no mundo a chamar isso de diabetes tipo 3. E eu perguntei se era uma doença do idoso, porque antes o diabetes tipo 2 eu conhecia mesmo, só ouvia dizer que eram pessoas com mais de 60 anos, que era uma doença ligada ao envelhecimento. Hoje esse cenário está diferente, né, Está doutor? diferente. Hoje você pode pegar, por exemplo, pessoas de 50 a 59 a 71 anos, 25% delas são diabéticos. Isso nos Estados Unidos. Por outro lado, adolescentes obesos, também 25% deles estão diabéticos. E é a diabetes tipo 2. É essa mesma diabetes que começa com o aumento da ingesta de carboidratos, que estimula o aumento da produção da insulina. A insulina, por muito tempo, fica elevada. A elevação da insulina cria resistência insulínica, que aumenta ainda mais a insulina, esse ciclo vicioso, e chega uma hora que o pâncreas chuta o pau da barraca e não aguenta manter aquela produção de insulina. Então, nesse tipo de diabetes tipo 2, primeiro você tem uma coisa que chama hiperinsulinemia, onde o nível de insulina vai muito alto. E depois esse nível vai caindo e já não é o suficiente para manter a glicose no sangue nos níveis desejáveis, e aí se faz o diagnóstico de diabetes. Então eu gostaria de começar, primeiro mostrando como é que se faz o diagnóstico de obesidade e segundo, como é que se faz o diagnóstico de diabetes. Vamos começar com obesidade. O modo mais simples, não é totalmente preciso, mas mais simples de você fazer isso em casa é chamado índice de massa corpórea, que é muito simples. Você sobe na balança, pega o seu peso. Você mede a sua altura. Você divide o seu peso pelo quadrado da sua altura em metros. Então vamos supor que você tem você mede 1,70 m e você pesa 70 quilos. Você divide 70 por 1,70 m versus 1,70 m. E aí tem uma classificação. O normal é de 18,5 a 25. Se você passa de 25 e ainda não atingiu 30 nessa numeração, você tem uma coisa chamada de sobrepeso. Então você está pesado, não está obeso, está pesado. Se esse índice de massa corpórea, que é o seu peso dividido a sua altura, multiplicado pela sua altura, se ele passou de 30, eu posso ter de 30 a 35, eu posso ter de 35 a 40, eu posso ter mais de 40. Se eu estou de 30 a 35, eu sou obeso tipo 1. Se eu estou de 35 a 40, eu sou obeso tipo 2. Se eu passo de 40 esse índice, eu sou um obeso tipo 3, também chamado obesidade mórbida, onde o índice de massa corpórea vai acima de 40. Isso é para ser obeso. Agora vamos ver como é que faz para ser diabético. Para ser diabético é o seguinte: você tira o seu sangue em jejum depois de 8 horas. Não é depois de 12 horas. Aí começa um grande problema, que é o chamado erro pré-analítico de laboratório. Que o erro acontece antes do sangue chegar no laboratório. É o indivíduo que vai fazer o exame de açúcar do sangue, mas também vai fazer o exame de colesterol no sangue. Então o médico fala para ele que ele tem que ficar 12 horas sem comer. Quando ele fica 12 horas sem comer, esse parâmetro que eu vou discutir aqui já não vale mais, porque esse parâmetro foi criado só para 8 horas de jejum. Entendi. Então isso se chama erro pré-analítico. Se você ficou só 8 horas sem comer e foi medindo o seu sangue, a sua glicemia, a sua glicose, é assim que funciona. Na sua glicose de manhã cedo, depois de 8 horas de jejum, se você passar de 125 microgramas por decilitro, você é classificado como diabético. Ou, mesmo que você não tenha passado de 125 miligramas por decilitro, na sua glicemia de jejum, se em qualquer momento do dia
depois de uma refeição, depois de um almoço, depois de um jantar, você passar de 199 miligramas por decilitro, ou se você fez um chamado teste oral de tolerância à glicose, onde eles pegam 75 gramas de açúcar e coloca dentro de um copo d'água, mistura e põe 300 ml de água, que é mais do que um copo, e você bebe, e você, durante as próximas 2 horas, se em qualquer momento, durante essas próximas 2 horas, o seu sangue passar de 199 miligramas por decilitro de glicose, você está diabético. Então eu acabei de discutir com você o que é ser diabético e o que é ser obeso. Mas eu mostrei para você que quando você é obeso, você pode estar numa categoria de sobrepeso. Você não é normal, mas também você não é obeso. Você é sobrepeso. No diabetes acontece a mesma coisa. Você pode ser normal, você pode ser pré-diabético e você pode ser diabético. Até bem pouco tempo, as pessoas ficavam esperando ser diabéticas para tratar. Hoje nós sabemos que existe um percentual de pessoas que nunca ficam diabéticos, mas eles passam a vida toda como pré-diabéticos. O que é o pré-diabético? É aquele que no exame de sangue de manhã a medida passou de 100, mas não passou de 125. Entendi. Ele tem 114. Ele não é normal, mas ele também não é diabético. Ele é pré-diabético. E ele já está em risco por ser pré-diabético? Muito doutor? risco, muito risco. Acreditava-se que sair até aí não tinha problema. Hoje nós sabemos, se você acompanhar esses pré-diabéticos, mesmo que eles nunca virem diabéticos, eles vão morrer mais cedo, eles vão ter mais catarata, eles vão ter mais doença cardiovascular, eles vão ter mais pressão alta, eles vão ter mais dislipidemia, os triglicéridos vão estar mais altos, e assim por diante. Doutor, tem a Lídia, o Márcio, a Andréia, todo mundo aqui fazendo um monte de pergunta pra gente. O senhor falou um conceito aqui que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais, porque provavelmente quem está ali assistindo a gente agora acabou de jantar. Se acabou de jantar, normalmente as refeições hoje, né, tipicamente feitas, são refeições que nos deixam diabéticos. Ou pré-diabético. Ou pré-diabético. Eu posso não ter o diagnóstico fechado, porque eu demorei 12 horas para fazer o meu exame em jejum, Sim. Mas ser diabético, estar diabético ao longo do dia? Pode, isso pode acontecer. Eu digo que o brasileiro que não sabe comer, ele é diabético umas 5 horas por dia. Porque ele fala assim, como é que eu desenvolvi catarata na minha vida se eu não sou diabético? Eu falo, não, você provavelmente é diabético 5 horas por dia. Você não sabendo almoçar e não sabendo jantar direito, você comeu demais carboidrato e por 2 ou 3 horas depois do almoço, por 2 ou 3 horas depois do jantar, a sua glicemia subiu num nível que formou um fenômeno chamado glicação, que é quando uma proteína se junta com a glicose e uma temperatura. A temperatura nós já temos, nós somos animais de sangue quente, então nós já temos essa temperatura. Então quando eu junto a hemoglobina, que carrega o meu oxigênio, com açúcar da comida que eu comi, então eu glico a minha proteína, glico a minha hemoglobina. Essa hemoglobina, que é um carreador de oxigênio, agora ela virou uma peça velha, que vai continuar circulando no meu sangue por 120 dias, mas que não tem funcionalidade mais. Então agora eu vou carregar menos oxigênio, inclusive para o meu cristalino. E com isso eu vou desenvolver, por exemplo, catarata. Mas sabe que eu já estou escutando as pessoas dizendo lá, dá até para escutar aqui. Ah, é açúcar? Tranquilo, eu não como nenhum tipo de doce. Não tem nada a ver, porque o carboidrato, ele pode ser de 3 tipos. O carboidrato, ele pode ser açúcar, ele pode ser amido, ele pode ser fibra. Tá. O carboidrato açúcar, ele já é o açúcar, já é um disacarídeo que a gente chama. É uma lactose, é uma glicose, já vem pronto, já é do açúcar mesmo. Açúcar... Agora, se eu pegar um amido, se eu pegar uma batata, se eu pegar uma mandioca, o que for, um amido, e eu for, se bem que batata, mandioca, se eu for cientificamente falar, não é amido, é fécula. Mas isso aí é relevante nesse momento. Então, aí, na hora que eu ingiro, eu vou ter uma enzima chamada amilase, que vai quebrar isso em pedacinho e vai ser absorvido. E isso vai virar glicose. Eu brinco e digo assim, todo carboidrato, quando crescer, quer ser glicose. Ele acaba virando glicose, entendeu? Então, se você come
por exemplo, um carboidrato, mesmo que ele não seja açúcar na hora que você está comendo, mas depois no sangue ele vai virar açúcar. Entendi, doutor. Então, indo por essa lógica, hoje o que nos apresentam como alimentação do diabético, que são basicamente os produtos diet light, não estão ajudando a gente a reverter o diabetes. Não, não né? estão ajudando, porque vamos pôr isso na cabeça. Diabetes é uma doença nutricional. Tá. Doença nutricional não se resolve com medicamento. Põe isso na cabeça. Não vai existir nenhum medicamento que um dia vai resolver o problema do diabetes. Tá bom? O problema do diabetes é muito fácil de resolver. Você tem que mudar o seu modo de alimentação. Você tem que diminuir drasticamente os carboidratos. Mas como que, em geral, as pessoas têm o que eu chamo de gordurofobia, elas têm medo de gordura, a pessoa acha erradamente que a gordura faz mal, existe gordura boa, existe gordura ruim, tá bom? Então eu estou falando da gordura boa. A pessoa acha que a gordura faz mal, então o que ela faz? Ela não come gordura. Se ela não come gordura, o alimento fica parecendo um isopor. Para o paladar, enganar o paladar, é colocado açúcar, é colocado carboidrato. Então, toda dieta baixa em gordura, ela é rica em carboidrato. Certo. Em geral, proíbe-se ao paciente com diabetes de ingerir gordura. Então, ele não tem opção. E, proteína também você não pode comer muito por causa do problema renal. Então, sobrou carboidrato. Então, ele continua se alimentando de carboidrato. O carboidrato continua estimulando o pâncreas dele a produzir insulina, a insulina continua aumentando a resistência insulínica e ele entra num ciclo vicioso. O que você acha de você tratar um alcoólatra com álcool? Você parece um absurdo. Pô, se eu trato um alcoólatra com álcool, eu quero cortar o álcool dele. Pois é, o que você acha de eu tratar um diabético com insulina? Se é a insulina que causou o diabetes. Por quê? Como é que foi? Eu comi muito carboidrato, o meu pâncreas liberou muita insulina, a insulina atuou no receptor, fez uma coisa chamada downregulation, fez a resistência insulínica, o pâncreas produziu mais insulina, até que o pâncreas entrou em cansaço, em exaustão, e chutou o pau da barraca. Aí a minha glicose começa a subir. A glicemia, a glicose no sangue, é como se fosse a febre na infecção. Se eu tenho uma infecção e eu tenho febre, eu tratar só a febre, eu não curo a infecção. Se eu tratar só a glicemia, eu não resolvi o meu problema básico. Os estudos multicentros, a meta-análise, o mais famoso é o ACCORD, que é o mais famoso deles todos, eles mostram o seguinte, que pacientes que tiveram a glicemia regulada, ou seja, pacientes diabéticos, que a longo prazo conseguiram controlar a glicemia com as chamadas sulfonilureias, morreram mais. Quer dizer, a pessoa está com a glicemia normal e morre mais. Porque o modo como foi baixada essa glicemia é a mesma coisa que eu pegar um paciente com febre amarela, com febre, e eu tratar a febre e não matar o vírus. Então ele vai morrer, claro, com a febre normal, sem febre. Porque eu tratei a febre dele. Então, se você entender que a glicemia na diabetes é um sintoma, isso muda tudo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir drasticamente o seu consumo de carboidrato e procurar aumentar o seu consumo de gorduras boas. O que é uma gordura boa? É uma gordura que não seja um óleo poliinsaturado, que não seja um girassol da vida, que, infelizmente, para durar o que dura na gôndola do supermercado, tem que sofrer uma hidrogenação parcial, tem que formar gordura trans. Gordura trans é um grande vilão, porque aumenta a resistência insulínica. Ou também eu não vou comer usar um óleo de peixe, que já está oxidado, porque se você vê os óleos de peixe que se vende, a maioria não é óleo de peixe, e eu te dou a prova aqui. Você pega o seu óleo de peixe que você tem aí na sua casa, você coloca ele no freezer da sua geladeira e deixa por 5 horas. Aí você tira e pega o seu palito de madeira e passa nele. Se não passar, não é óleo de peixe. É falso. É falso. Porque lá da onde você tira, vamos pegar lá a foca, lá no Polo Norte, que está vivendo abaixo de zero. Por que o sangue dela não congela se ela está vivendo abaixo de zero? Porque ela é cheia de ômega 3,
que não deixa congelar. Entendi. Então, teoricamente, não congela. Se aquela cápsula congela no meu freezer, é porque ela não é, ou ela não é óleo de peixe, ela não é ômega 3, ou ela não é ômega 3 puro. Ela tem mistura ali de outros óleos. Deixa eu só fazer um chamado, aproveitar que a gente está aqui, então um monte de gente conosco aqui na sala, a Maísa, o Wilson, a Josi, o João Araújo, todo mundo. Eu queria só fazer um chamado, porque o Dr. Bahia acabou de dar uma informação muito importante, fez uma analogia que é forte, mas que é verdadeira, né? Você não trata um alcoólatra com álcool. Não. Hoje nós estamos tratando os diabéticos no geral Com insulina. Com insulina. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Primeiro que a grande maioria das insulinas não são bioidênticas. O que quer dizer isso? Elas não são isomoleculares, é o termo mais certo. Tá. Elas não são iguais a que o seu pâncreas produz. Elas são análogas. Certo. Elas parecem. Sabe o que parece? Então, só tem um tipo de insulina, não vou citar aqui, porque aqui eu não estou dando consulta médica, só tem um tipo de insulina que é isomolecular. Todas as outras são análogos. Só. Parece. É. O corpo já tem problema com isso. Mas eu vou fazer um desafio aqui. Se você observar na sua família aquele paciente que a diabetes foi piorando, piorando, e teve que entrar na insulina, você vai ver que aquele paciente, cada vez que ele volta no médico, na médica, ele tem que aumentar a insulina. E cada vez que ele volta no médico, na médica, ele está pesando mais. É verdade. Porque a insulina, ela é lipogênica. A insulina causa pressão alta, é uma das causas de pressão alta, porque a insulina retém sódio, Certo. e aumenta a resistência periférica, que causa hipertensão. A insulina estimula a lipase lipoproteica. Eu sei que isso aí é um nome feio para vocês, mas tem gente aí, médico assistindo, eles têm que entender isso. Aumenta a lipase lipoproteica e diminui a lipase hormônio sensível. E com isso ela é lipogênica, ela causa obesidade. Uma das causas da obesidade, talvez a mais importante de todas, é a resistência insulínica. Por isso que o diabetes e a obesidade crescem juntos. Por isso que a Organização Mundial de Saúde falou, não, vamos criar uma doença, um nome que vai cobrir os dois, vai chamar diabesidade, que aliás é o que os médicos recebem mais no consultório hoje. São pessoas diabéticas e obesas ao mesmo tempo. Doutor, a gente fala da insulina, que é o álcool pro dependente de álcool, né? Isso é chocante para quem está assistindo, tá? Bastante. E chocante para muitos colegas também, que estão acostumados com a fisiopatologia antiga. A minha reputação é muito grande, eu não estou aqui para brincar. Cada coisa que eu falar aqui, eu tenho embasamento científico para provar que esse é o pensamento moderno. A medicina evolui numa velocidade muito grande. Eu gosto de enfatizar que nós temos hoje, na área de saúde, 20 milhões de trabalhos científicos publicados, e no ano de 2017 serão publicados novos 500 mil trabalhos científicos na área de saúde, só que eu estou me referindo. É muito difícil para o médico se manter atualizado. As novidades estão chegando aí, e a conversa do médico é que isso não é científico, mas ele não parou para estudar. Então, quando eu falo aqui, é porque eu dedico 8, 10 horas da minha vida por dia a estudar. Então, se tiver qualquer problema, eu sei como levantar e mostrar os dados que estão aí chegando. Claro. E além dos dados e da pesquisa, a gente também fala da medicina de resultado, né, doutor? De resultado, que é o que interessa. Porque a gente também está vendo todas essas pessoas que estão aqui relatando casos terríveis, né, nos amputações, comentários. Os diabéticos terminam fazendo diálise peritoneal, ou hemodiálise, entendeu? Terminam fazendo hemodiálise e terminam sendo amputados. O número de amputação de membros inferiores no Brasil é uma coisa absurda. Parece que nós estamos em guerra. Exatamente. O diabetes hoje amputa mais do que qualquer guerra, e não quer dizer que vivemos em paz, ao contrário, né? Temos um cenário de muita violência, enfim. O que eu queria dizer é que, além do tratamento errôneo, né, que é a insulina complicando a situação do diabético, a gente também tem muito ou quase nada orientação nutricional, né, doutor? É outro problema, porque nós na faculdade de medicina, e os colegas que estão me assistindo vão ter que concordar,
Nós temos a média de 6, 8 horas de aula de nutrição. Durante a graduação Durante toda. a graduação toda. E assim mesmo são fórmulas pediátricas. Se a gente não faz pediatria, não ajudou praticamente nada. Então a gente sai da faculdade de medicina com um conceito de que nós temos que usar drogas. Por isso que já chama drogas, não é à toa. Que nós temos que usar drogas. Então o médico é treinado a usar remédio. Só que o remédio, para ser patenteado, ele tem que provar que a natureza não tem ele. Se eu desenvolver uma molécula e encontrar essa molécula na natureza, eu não posso patentear essa molécula. Eu só posso patentear essa molécula se eu não tiver, ela não existir na natureza. Entendi. Eu tenho que provar para as autoridades que ela não existe. Ora, se eu patentei uma molécula que não existe na natureza, para mim isso é um ET. Se não existe na natureza, é um ET. É um ET. Então, quando o paciente coloca esse ET na boca, o corpo fala assim, mas o que eu faço com isso? Eu não estou dizendo que não tem aplicação. Eu acho que a medicina, um problema agudo, salva vidas e mais vidas e mais vidas. Um CTI, uma unidade coronariana, está salvando vidas e avanços tremendos. Uma cirurgia certa na hora certa salva vidas. Mas o modelo da medicina crônica está obsoleto. Tem que haver uma mudança, porque senão não vai ter dinheiro do governo para manter isso aí. Isso não existe. Está chegando num ponto que está havendo uma disruptura médica. Mas, doutor, a gente está vivendo tão mais que os nossos antepassados. Isso não é fruto dos remédios? Não, não é fruto dos remédios. Isso é fruto da higiene, do tratamento da água, do encanamento dos esgotos. Porque quando você fala da longevidade de um povo, você também leva em consideração a mortalidade infantil. Entendi. Entendeu? Se você pegar o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, ele pode ter chegado aos 80, aos 90 anos, mas eram 80, 90 anos saudável. Hoje, 80, 90 anos, na grande maioria, a pessoa está comprometida. Ela anda devagar, o pensamento dela, a cognição não é a mesma, você entendeu? Muitos estão desenvolvendo Parkinson, muitos estão desenvolvendo Alzheimer, doença de Alzheimer, muitos têm problema de memória. Entendi. Entendeu? Agora, o câncer e todas as outras doenças isso crônicas... tudo cresce, inclusive a resistência insulínica, o paciente diabético descompensado, ele tem uma predisposição maior ao câncer, porque a célula cancerígena, por natureza, o que ela gosta de comer é açúcar. Se você tirar o açúcar do câncer, a célula morre. Você mata o câncer Você mata de fome, porque ela quer glicose. Entendeu? O principal é a glicose para ela. É o grande alimento dela. Entendi. Tá? Doutor, Jéssica, José Renato, Camila, todo mundo aqui se identificando como pré-diabético. Dá um oi pro doutor Leonardo, que entrou aqui em contato com a gente também. A Marildo, todo mundo, Caio, Fausto, enfim. Todo mundo se apresentando na situação de pré-diabético. A gente já está com quase 30 minutos de live aqui, então a gente já está caminhando para o final, mas todas as pessoas dizendo o seguinte, que apesar de serem pré-diabéticos, eles já têm indicação para medicamento, né? Então já estão entrando em situação de medicamento. O que a gente pode orientar para as pessoas em geral? Eu vou citar um estudo muito famoso, que foi publicado em 2003, que é o chamado Baltimore Longitudinal Study. O estudo longitudinal de Baltimore pegou 437 pessoas entre 50 e 60 anos, saudáveis, e acompanhou essas pessoas por 10 anos, e mostrou que mais da metade delas ou ficaram pré-diabéticos ou ficaram diabéticos. Opa. E quando acompanha os pré-diabéticos, eles têm muitas complicações. Então, esse conceito de esperar a casa pegar fogo para chamar o corpo de bombeiros, não dá. Você tem que começar um processo antes. E não necessariamente é no caminho do remédio. Tá. Existem remédios muito interessantes na diabetes. Por exemplo, eu vou dizer que a metformina, por exemplo, tem o seu lugar. Porque a metformina, ela diminui a resistência insulínica, entendeu? Ela diminui a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para produzir glicose. Ela aumenta a sensibilidade do receptor e assim por diante. Mas ela também tem um preço. Ela, em doses mais de 1000 miligramas por dia por mais de um ano, ela faz uma exfoliação de B9, de B12, de coenzima Q10. Nada importante. Não, causa uma naturopatia
causada por metformina. Certo. Então não é eu simplesmente sou pré-diabético e agora vou começar a tomar uma metformina. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho eu tenho que diminuir o meu índice de massa corpórea, ou seja, eu tenho que trazer abaixo, pelo menos abaixo de 25, né? Que é de 18,5 a 25, e eu tenho que trazer a minha glicose em jejum, o ideal, pelo Dr. Bernstein, Richard K. Bernstein, que é o cara recordista do Guinness, é o cara que até hoje viveu mais tempo com uma diabetes. Ele é diabético há mais de 70 anos. Ele tem 84 anos, ele ficou diabético aos 12 anos. Diabetes tipo 1. Ele era engenheiro, depois de ele fez engenharia, depois de engenharia ele fez medicina, e depois de medicina ele virou um endocrinologista muito famoso nos Estados Unidos, e pelo fato de ele ter diabetes desde os 12 anos, ele é muito procurado. E ele tem um livro, que é A Solução para o Diabético, que eu recomendo toda pessoa ler, porque ele escreveu esse livro também para leigos, não é só para médicos, mas ele é de uma sabedoria imensa. E ele vem acompanhando. E para ele, o ideal é você ter glicose, glicemia de jejum em 80 miligramas por decilitro. 83 miligramas por decilitro. Em jejum depois de 8 horas, depois de 8 horas. E aí a gente tem estudos mostrando que entre 83 e 92, então vamos supor que você pegue um grupo que tem 92 miligramas por decilitro em jejum, que ainda está dentro da normalidade, entre parênteses, exigida, que é até 99. Sim. Você não pode passar de 99. E aí eles mostram que aqueles que estão com média de 92, comparado com os que têm 83, num follow-up de 10 anos, as complicações devidas entre aspas, à resistência insulínica são muito maiores naqueles que estão com 92, comparados com aqueles que estão com 83. Então não é uma diferença só, né? Não é só no número, não. Tão pequena assim. Não é pequena, não. Doutor, para a gente dar informação, todas as pessoas aqui perguntando bastante sobre um monte de coisa, de óleo de coco, acidez no estômago, Lugol, enfim, jejum intermitente. Queria que a gente centrasse na gordurofobia, porque eu acho que essa é a recomendação que eles podem fazer já, né? Então, isso aí exigiria mais tempo da gente para conversar, nós podemos fazer isso no futuro, mais profundidade. Mas eu diria que tem 2 estudos grandes, um publicado em 2010 e o outro publicado em 2014. Os 2 estudos juntos dão 858 mil pacientes. Porque são estudos de meta-análise juntando vários grupos. Eu vou dar a conclusão para você. Você faz o que você quiser com ela. Não houve nenhuma correlação entre a ingesta de gordura saturada e doenças, qualquer que seja. Então, essa teoria, que nunca deixou de ser uma teoria, nunca deixou de ser uma hipótese, de que gordura saturada faz mal, está errado. Isso eu vim falando há 20 anos. Eu sei que eu já queimei muitas oportunidades na minha vida falando isso, porque isso é contra a corrente, isso vai contra a comercialização que tem de toda a indústria de ganhar dinheiro, mas eu tenho que dizer, tá? Eu com 72 anos de idade, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma contribuição para o universo. Eu tenho que deixar, você vai dizer, depois que o Dr. Laí Ribeiro morrer, ele falava há muito tempo, ele tinha coragem de falar que essa gordurofobia foi criada pelo mercado. Se você analisar profundamente essa história, como eu conheço ela, como diz, de cabo a rabo, eu vou te mostrar que não tem nada a ver. Vai chegar um dia, talvez seja os seus filhos, talvez os seus netos, numa aula de nutrição, onde vocês vão estar aprendendo a cozinhar com gordura saturada. Entendeu? Eu não estou falando só do coco, não, que é gordura saturada de cardeia média. Eu estou falando em gordura saturada como um todo. Eu desafio qualquer um que está me assistindo me trazer um trabalho científico falando que gordura saturada faz mal. Isso é uma teoria. Como eu desafiei por 20 anos, eu dizia na televisão, naquela época eu ia para programas de televisão, se você me trouxer um artigo científico mostrando que ovo aumenta colesterol, eu rasgo o meu diploma de medicina. Aí o sujeito me mandava um artigo que ovo frito em canola aumenta colesterol. Batatinha feita em canola aumenta colesterol. Mandioquinha frita em canola aumenta colesterol. Eu não estou falando da canola,
Eu estou falando do ovo. É o ovo cozido por 7 minutos. Que eu como hoje, eu já comi 8. Hoje, 8. Tá bom? Então isso eu venho ensinando. É simples, é barato, tá ali pronto. Pô, quantos pobres brasileiros vão ao médico e o médico fala você não pode comer ovo? Por quantos anos? Até que apareceu na capa de uma revista famosa no Brasil, que é a referência médica brasileira, é a revista. Aí agora aceitaram, porque agora saiu na capa da revista. Gente, estamos com muita gente aqui acompanhando. Solange, um abraço para Solange, que está sempre com a gente. A Cláudia. Doutor, vamos dar mais exemplo de gordura boa? Já que a gordura tem tanta má fama, vamos falar aqui quais são as gorduras boas. A primeira gordura boa de todas é o coco, né? Porque o coco, ele é a gordura saturada de cadeia média. O metabolismo da gordura do coco não é nem o mesmo metabolismo das outras gorduras. As pessoas não entendem isso. Tem que estudar bioquímica para entender. A gordura de coco, quando você ingere, ela vai direto para o fígado, ela não usa lipoproteínas, entendeu? Tanto é que ela aumenta o HDL, baixa o LDL, ela não muda o colesterol. Se você for estudar na profundidade, você vai ver que isso aí é o que acontece. Tá? Houve uma publicação recente onde eles foram embasados em 10 artigos, nenhum deles apoia o que eles estão falando, isso é um absurdo. A pessoa usar 10 artigos que não tem nada a ver com nada, dos 10 tem 7, que tem 3 que não tem nada a ver com a história, está dizendo como é que o coco é com sabor, sem sabor, com cheiro, sem cheiro, e os 7 que sobraram, não tem nada, nenhum deles que fala contra o óleo de coco. Quer dizer, cria-se um medo para a população sem razão de ser. Inclusive, estou escrevendo uma revisão científica que será publicada numa revista médica indexada, discutindo isso em profundidade. Mais uma vez, que eu já fiz anteriormente coisas sobre isso. Mas, infelizmente, você tem que ficar batendo nessa tecla de novo. Então, uma gordura muito boa é a gordura do coco. Mas não é isso, não. A gordura do salmão é boa. A gordura, você pergunta da carne, depende do seu grupo sanguíneo também. Depende da sua genética. Tem gente que foi feita para comer carne, são carnívoros. Antes da agricultura, antes de 15 mil anos atrás, ninguém plantava nada, porque nós éramos nômades. Como é que eu vou plantar o feijão aqui se amanhã eu estou em outro lugar? O que a gente fazia? A gente caçava, a gente pescava e a gente comia frutos silvestres da estação. Tá bom? Então todo mundo era grupo O. Nós temos 4 tipos de grupo sanguíneo, O, A, B e AB. 45% dos brasileiros são O, 40% são A, 10 são B e 5 são AB. Então, o grupo O é um grupo carnívoro por natureza. Praticamente todos os grupos O, todas as pessoas O, praticamente, tem mais predisposição a comer carne. O grupo A é aquele que se adaptou à agricultura. Ele é mais propenso a grãos. Esse não deve comer carne vermelha mais do que 1 a 2 vezes por semana. Entendi. Tá bom? Ele tem que procurar outros tipos de gordura, que tem na castanha, nas nozes em geral, que tem gordura muito boa. No abacate também. No abacate, que o abacate tem o ácido oleico, que é o ômega 9, que é o mesmo que tem no azeite de oliva, que é uma excelente gordura. Entendeu? Lugares do mundo onde vive muito tem predominância do azeite de oliva. Doutor, pão e macarrão precisam ser a base da nossa alimentação? De jeito nenhum. Eu não como pão, sei lá, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Gente, é o seguinte, nosso tempo infelizmente está acabando, tem muita pergunta aqui, muita gente que te adora, muita gente que está cheio de dúvida, muita gente que te agradece por 1000 coisas. Queria só dar um recado rápido, a Jolivi deixou para todos vocês que estão interessados no conhecimento do Dr. Lair, a gente deixou no link aqui nos comentários, né? O primeiro link, o que está fixado, é um caminho para você, rapidamente, é só deixar o seu e-mail, que na sua caixa de entrada, sempre, sem nenhum custo adicional, sempre vai chegar a recomendação de saúde, priorizando sempre a medicina natural. Toda sexta-feira é dia do Palavra do Dr. Lair Ribeiro, um conhecimento que ele divide aqui com você. A gente fala de saúde, mas a gente fala de vida. Nós vamos lançar recentemente, no futuro próximo, desculpa, pela Jolivi, o Emagreça Comendo. Opa, essa é uma novidade quentíssima que deixamos para o final para todos vocês. Despertando o magro que existe em você.
É isso, gente, é muita novidade, você não pode perder. A gente jura que vai tentar sempre conseguir esse espaço na agenda do Dr. Lair para fazer mais lives, mas a sua garantia de sempre ter os conhecimentos do Dr. Lair de forma rápida, para você dividir, construir um caminho com mais saúde junto com o seu médico, olhando pelas atualidades e pelas atualizações da medicina, é deixando o seu e-mail. Se você ainda não faz parte, por favor, faça. Temos agora o nosso recorde de pessoas online aqui com a gente. Compartilhe, essa live vai continuar no ar. Deixa seu e-mail. O Rogério dizendo que é muito seu fã. A Carla dizendo também que te adora. Muita gente aqui deixando muitas perguntas. Olha, gente, sem querer dizer nada, todas as perguntas que vocês estão deixando aqui, a gente já fez e-letter sobre o assunto, doutor. Certo. Óleo de coco, Lugol, mas a gente volta aqui com mais informações. Certo, doutor? Certo. Queria só que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em situação de desespero agora por conta do diabetes, da obesidade e da diabesidade. Diga lá, Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. A farmácia de Deus está aí para você. Nós temos a farmácia dos homens e nós temos a farmácia de Deus. Se você é diabético, eu quero que você saiba que você tem uma doença nutricional. Uma doença nutricional não vai ser resolvida com um medicamento. Ela vai ser resolvida com a correção na sua nutrição. Você tem que procurar talvez uma nutricionista para te ajudar, um nutricionista para te ajudar a montar um esquema onde você baixe a sua resistência insulínica. A meta do tratamento do diabetes não é a glicemia, é a resistência insulínica. Se eu baixar a resistência insulínica, eu baixo a minha obesidade, eu baixo a minha pressão alta, eu baixo a minha dislipidemia, eu baixo o meu risco para câncer, eu baixo o meu risco para doença cardiovascular. Tudo isso considerado como doenças separadas, isso tem um denominador comum, que é chamado resistência insulínica, que é causado pela ingesta absurda de carboidratos na sociedade que nós vivemos. Se você fica mais parcimonioso, mais econômico no consumo de carboidratos, só isso aí per se, porque se você aprende que a Sociedade Canadense de Medicina está propondo, não sou eu que estou propondo, a Sociedade Canadense Médica está propondo que pelo menos você jejune um dia por semana. Quer dizer, a melhor abordagem, mais simples, mais divina, para você diminuir a sua resistência insulínica, é você aprender a jejuar. Então você vai jejuar em toda segunda-feira. Você vai ver que você vai precisar cada vez menos dos seus remédios de diabetes. Se você faz uso da insulina, você tem que procurar um médico que trabalha com isso. Ele vai medir no seu sangue uma coisa chamada peptídeo C, que tem que estar acima de um número que eu não posso falar aqui, porque eu não estou dando consulta. E aí ele vai determinar se, dependendo dos níveis de peptídeo C que você tem no seu sangue, vai permitir dizer se você pode ou não desmamar dessa insulina que você está tomando. Mesmo que você não possa mais desmamar, porque o seu peptídeo C está muito baixo, você vai poder, mudando o seu estilo de vida, mudando a sua alimentação, tirando o pão da sua vida, tirando o macarrão da sua vida, tirando batata da sua vida, você vai poder, vai exigir menos suplementação com insulina. Só isso aí, ou com os remédios que você está tomando, só isso aí faz uma diferença enorme. Deixa eu terminar com uma coisinha só. Eles fizeram um estudo na Austrália, onde eles pegaram um grupo de aborígenas, descendentes de aborígenas, ou seja, de índios. Os índios australianos são chamados aborígenas. São pessoas que mudaram para a periferia, como acontece aqui no Brasil, os índios mudam para a periferia, passam a comer muito carboidrato, muito mais que comia na tribo, desenvolvem obesidade e desenvolvem diabetes. Tem os índios Pimas, por exemplo, no Arizona, a tribo inteira está diabética e obesa. Eles pegaram um grupo desses, levaram eles de volta para a floresta e por 3 semanas, 21 dias, eles tiveram que comer a comida dos antepassados que viviam na floresta, na tribo. E todos eles normalizaram o diabetes em 3 semanas com aquela comida ancestral. Então, o remédio
está no instrumento mais precioso para você. Se chama garfo. A sua revolução está no seu garfo. É o que você vai colocar na sua boca. Quem decide isso é você. Se você comer arroz demais, é carboidrato. Se você comer feijão demais, é carboidrato. Se você ingerir fruta demais, é carboidrato. Tá? Se você ingerir pão, se ingerir trigo, se ingerir mandioca demais, tudo isso é carboidrato. Então você tem que fazer uma redução. E você tem que fazer uma coisa que chama jejum intermitente. O que é jejum intermitente? Eu janto hoje às 6 horas da tarde e eu vou tomar o meu café da manhã, amanhã às 9 horas da manhã. Eu passei 15 horas jejuando. Eu estou dando um descanso para o meu pâncreas. Porque durante essas 15 horas não houve nenhuma sobrecarga. Então, cada vez se chama jejum intermitente. Eu não comer nada entre as refeições. Essa história de se alimentar de 3 em 3 horas, isso está furado. O Dr. Horn, num estudo, o Dr. Brown, em outro estudo, mostraram recentemente que os nossos ancestrais não comiam de 3 em 3 horas, eles comiam espaçadamente. E essa tecnologia agora, e aí eles fizeram estudos, mostraram, quando você passa mais tempo sem comer, mais saúde você tem. Então a solução está aí. Tudo isso com muita informação. Por favor, se você ainda não está cadastrado, nosso link aqui é o primeiro nos comentários. Se você está aqui nos comentários, vai lá no primeiro, deixa seu e-mail lá, conheça mais a Jolivi, conheça o Dr. Lair e as recomendações dele. Queria dar uma boa noite para todas as pessoas que ficaram aqui com a gente. Te agradecer demais, doutor. Volte sempre. Obrigado. A casa está sempre aberta para o senhor. Afinal, o Dr. Lair é da Jolivi. Espalhe essa notícia. E para todos aqueles, bem pouquinhos, que chamaram a gente, né, de charlatão e um monte de coisa, venha discutir com a gente. A gente tem um monte de literatura científica pronta para divertir.